Podemos encontrar o termo vicariante em vários contextos e em várias ciências. Uma delas é a psicologia. Se ouvir falar em vicariante, saiba que significa, em termos gerais, quando alguma coisa vai substituir ou assumir, tomar o lugar de outra, quer seja de forma temporária ou permanente. Na medicina, fala-se em vicariante quando um órgão não está a desempenhar bem a sua função e outro é capaz de suprimir a sua insuficiência. Isso pode acontecer, por exemplo, com os rins. Na biologia, mais propriamente na ecologia, refere-se a espécies de animais que são substituídas por outras espécies em uma determinada zona geográfica, que pode ocorrer devido a vários fatores, por exemplo, alterações no clima ou competição entre espécies. Mas e na psicologia? Significa basicamente que nós também aprendemos com a experiência dos outros, ou seja, alguém experimentou algo e nós, ou por proximidade ou por empatia, aprendemos com essa experiência. O termo vicariante foi utilizado por Albert Bandura na sua teoria da aprendizagem social. Segundo Bandura, nós conseguimos aprender, desenvolver capacidades e modificar os nossos comportamentos através da observação dos outros e fazemos-lo essencialmente de duas formas. Por imitação, ou seja, copiarmos o comportamento de alguém, ou por aprendizagem vicariante, que é basicamente assim. Se vemos alguém ser reforçado em um comportamento, vamos ter mais tendência para exibirmos esse comportamento. Por outro lado, se virmos alguém ser punido por um determinado comportamento, vamos ter menos tendência para exibirmos esse comportamento. A aprendizagem vicariante é então dividida em dois processos, o reforço vicariante e a punição vicariante. Os mais atentos já chegaram à conclusão que esta ideia é basicamente o que o comportamentalismo ou behaviorismo nos diz. O contributo de Bandura para o comportamentalismo foi mostrar que não é necessário sermos nós a passarmos pelas situações para aprendermos. Os reforços e as punições dos outros também servem para nós aprendermos. Por exemplo, o Miguel e a Maria estão a andar de bicicleta. O Miguel tentou subir o passeio, caiu da bicicleta e magoou o joelho. Ao ver o que aconteceu ao Miguel, a Maria terá menos probabilidade de tentar subir ao passeio com a sua bicicleta. Mas há mais um aspecto importante a terem atenção. Quando falamos aqui em observar os outros, nem precisa de ser de uma forma direta, ou seja, não precisa de ser algo que aconteça ao vivo, à nossa frente. Pode ser um comportamento que vemos em um filme, uma situação que vemos em um vídeo no YouTube, por exemplo, ou até quando alguém nos contou uma história que se passou com ela ou com outra pessoa. Como já vimos, a grande vantagem é que nós não precisamos de passar por todas as experiências e situações para aprendermos. Basta estarmos atentos ao que se passa com os outros, bem como às tradições da nossa comunidade, às normas sociais e aos vários aspectos que são aceitos ou não pela nossa cultura. Nós aprendemos muito de forma vicariante. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.